Notícias do dia. Variedades e espiritualidade na sua manhã. Manhã Boa Nova. Olá, bom dia para você que está sintonizado na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui trazendo mais uma Manhã Boa Nova com as nossas notícias, informações e sempre com muita espiritualidade e alegria para você que nos acompanha. Que bom estarmos aqui aprendendo, refletindo sobre mais um tema. Eu, Vanessa Cavalcante, aqui na apresentação, hoje junto com meu amigo José Damião. Tudo bem, Damião? Bom dia. Bom dia, Vanessa. Muito bom dia a você, amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL. Gratidão. Obrigado pela oportunidade, Vanessa. Obrigada a toda a nossa equipe da produção, equipe Geração Rádio, TV, telefonistas, nossa gratidão a toda a nossa equipe sempre, que faz com que este programa aconteça e todos os outros programas aqui da nossa grade, né, da FEAL, você que está em 85,5 na nossa FM estendida, você que nos acompanha também em 1080 no AM de Sorocaba, estamos aí no canal 14, né, na TV aberta de Três Corações, Minas Gerais. Temos também o nosso site para você nos acompanhar. Acompanhe a nossa programação em portalmundomaior.com.br e também baixe nossos aplicativos para acompanhar pelo seu celular, aplicativo da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior também, para acompanhar hoje um tema bem bacana sobre o Dia do Trabalho, a Lei do Trabalho. Nós vamos ter muito aprendizado a respeito deste assunto com o nosso querido palestrante Rossano Sobrinho. Seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Vanessa. Bom dia, Damião, queridos amigos que nos acompanham. Graças a Deus, tudo em paz. O tema é palpitante. Vamos conversar aqui à luz da doutrina espírita, com tanto conhecimento que ela nos oferece, para entendermos bem a vida, os elementos que compõem a vida. E o tema de hoje realmente vai fazer muita gente pensar. Vamos, Rossano, vamos pensar juntos. Obrigada por você estar aqui com a gente. E falando, então, do dia 1º de maio, que comemora-se o Dia do Trabalhador ou Dia do Trabalho. Um bom momento para refletir sobre o crescimento individual e coletivo, sobre o trabalho como realidade de crescimento e a importância do trabalho voluntário. Gostar do trabalho que executa é um bom caminho para desenvolvê-lo com amor. Às vezes, ter a coragem de recomeçar e fazer uma mudança, por vezes radical, pode traçar uma nova rota. O trabalho, como desafio diário para nosso crescimento, depois da família, é o grande aprendizado da existência. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec contempla um capítulo específico sobre a lei do trabalho. Na pergunta 676, ela é muito clara na resposta, que diz que sem o trabalho o homem permaneceria na infância intelectual. O Espiritismo não encara, pois, o trabalho como uma condenação, mas como uma necessidade da evolução humana e da evolução terrena. O trabalho, vale a pena estarmos aí. Trabalhar não é sofrer, né? Mas progredir, desenvolver-se, conquistar a felicidade. Para os espíritas, além dos proventos imediatos na Terra, o trabalho proporciona também nos dá evolução espiritual. Por isso, não basta dar trabalho ao homem, sendo também necessário dar-lhe educação moral, ou seja, orientação espiritual, para que ele possa tirar do trabalho todos os proventos que este lhe puder dar. Meu pai trabalha incessantemente e eu também trabalho. Essa frase de Jesus foi pronunciada há mais de 2000 anos e resume a essência da nossa vida na Terra. Mas você deve estar se perguntando, a nossa vida na Terra se resume ao trabalho? Sim, mas não a esse trabalho que escraviza a criatura, que divide a família e consome a saúde. Falamos do trabalho, que é esforço em direção ao progresso. Toda ação é trabalho. Pode-se trabalhar no bem, pode-se trabalhar para Deus, trabalha-se por amor, trabalhar para o bem do próximo. Você consegue imaginar como seria a sua vida sem o seu trabalho? Saber que trabalhar profissionalmente também, ou em alguma tarefa para o bem,
dignifica, garante o crescimento intelectual e moral. Já está aposentado? Sem problemas. O trabalho voluntário é uma excelente maneira de doação de tempo, talento, participação ativa nas necessidades da sociedade, entre outros benefícios, principalmente para quem pratica. No Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 a 17, encontramos a inesquecível passagem em que Jesus, curando o paralítico do tanque de Betesda, menciona que ele e o Pai trabalham até hoje. Então, os judeus disseram: aquele que tinha sido curado é sábado e não é lícito levar a cama. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, Vanessa. Pois é, qual que será a visão espírita do trabalho? Explica para nós, Rossano. Muito bem. Eu acho muito interessante porque a visão espírita dá um significado maior ao trabalho. Porque há uma cultura, né, a cultura a partir de textos bíblicos, muito especialmente a partir de Gênesis, né, do livro de Gênesis da Bíblia, que tem aquele momento em que Adão come do fruto da árvore do bem e do mal, e ele é expulso do jardim edênico, ele é expulso do paraíso, e a partir daquele momento o texto diz que ele tinha que ganhar a vida, né, ganhar o pão com o suor do rosto. E isso traz uma ideia, né, fica na mente da cristandade, não só da cristandade, do povo judeu também. O trabalho ali, ele está sendo visto como algo negativo, como um castigo, uma punição. Ele estava de boa no jardim edênico, sem fazer nada, e de repente ele erra, né? É uma leitura bem linear, bem literal do texto, né? E aí ele é expulso daquela vida tranquila. E a humanidade carrega um pouco isso, né? Como um trabalho, né? Uma coisa, um castigo, uma punição. Estava tudo bem para quê? Culpa da Eva, né? Como muita gente brinca, é culpa da Eva. Comeu ali do fruto da árvore do bem e do mal, e aí perdemos aquela vida boa. Na verdade, esse texto bíblico, ele é muito profundo, porque possivelmente ele relata o momento em que o espírito imortal atinge a consciência do bem e do mal. E quando o ser atinge a consciência do bem e do mal, ele passa a responder pelas suas próprias atitudes. Nós estamos diante de metáforas, né, de mitos bíblicos, de alegorias. O Espiritismo, porém, como Jesus prometeu que seria a tarefa do Consolador, vem decodificar esses símbolos, né? Vem esclarecer. E Jesus, sobretudo, é a chave hermenêutica, é a grande chave para nós entendermos a Bíblia toda. Eu costumo dizer que o que não passar por Jesus Cristo na Bíblia, a gente tem que olhar com muita cautela, porque é em Jesus que a gente tem a referência, né? O filtro necessário para o entendimento desses textos. E é Jesus, como foi lido há pouco aí, que vem dizer, olha, o meu pai até hoje trabalha e eu também trabalho. E o Espiritismo vem dizer, o trabalho é bênção. O trabalho é oportunidade de desenvolvimento intelectual, de despertamento consciencial, de sermos úteis. E os Espíritos vêm dizer que toda atividade útil é trabalho, dissociando um pouco a ideia de emprego, né? Porque você pode ter um emprego e ter ali o seu trabalho, mas você pode também não ter necessariamente um emprego, mas trabalhar em alguma coisa. Há uma cultura muito bonita na Índia que diz o seguinte, que até os 18 anos o indivíduo pertence aos pais, dos 18 aos 50 o indivíduo pertence à família que estruturou, e dos 50 em diante pertence à sociedade. Ele tem uma experiência que pode colaborar em várias tarefas na sociedade, tarefas voluntárias, etc. Olha que visão mais linda. Eu vejo, é uma cena que me incomoda um pouco, muita gente, depois que aposenta, muito parada, né? Só jogando um baralhinho. Não é que não pode jogar o baralhinho na praça, claro, né? Mas a gente pode ser útil sempre. Sempre pode. E assim a gente se torna construtor.
do mundo que nós queremos. Nós nos tornamos co-criadores com Deus através da bênção do trabalho. Então, na visão espírita, o trabalho é fonte de progresso, de desenvolvimento e de alegria. E André Luiz diz assim: quando o trabalhador encontra alegria no trabalho, o trabalho passa a ser a alegria do trabalhador. E aí, Rossandro, você estava falando do progresso, né? Do progresso. Então, a lei de progresso, ela é executada, então, pelo trabalho, Rossandro? Com certeza. Com certeza, o trabalho é o canal através do qual nós progredimos, vencendo as dificuldades na sociedade, promovendo a evolução tecnológica, científica, promovendo o pensamento, a ampliação do entendimento. A lei de progresso está totalmente atrelada à ideia do trabalho. É engraçado, Damião, que nós podemos encontrar isso fora dos arraiais espíritas, no pensamento de Freud, por exemplo. Freud dizia que a vida se ergue sobre 2 pilares, o amor e o trabalho. Então, é um pensador, né, ateu, identificando no trabalho um dos pilares do ser. Eu falo para os meus clientes, né, às vezes, clientes que estão se separando, que se veem um pouco perdidos, eu falo assim: olha, vamos focar nesse momento bastante no seu trabalho, até você se harmonizar, até o emocional se harmonizar, porque o trabalho, ele nos sustenta materialmente, nos sustenta também psicologicamente, emocionalmente, né? Tem esse ditado comum que o trabalho dá dignidade ao homem e tal. O trabalho nos coloca em conexão com as forças da vida. Eu vejo muita gente com dinheiro muito parada. Até tive assim uma vez uma familiar que tinha uma situação financeira muito boa e ficava muito parada, e ela deprimiu. E ela foi ao psiquiatra. E o psiquiatra disse: minha querida, a senhora precisa de trabalho, a senhora precisa fazer alguma coisa, a senhora precisa se ocupar, porque quando a gente se ocupa, a gente entra na frequência da vida. É o que Jesus falou: meu pai é Deus, trabalho, eu também trabalho. Quer dizer, a vida é um movimento incessante. A gente observa na literatura espírita, no livro Nosso Lar, a notícia de que o governador de Nosso Lar, ele sempre trabalha. Parece que é alguém que nem tira férias. Agora, abra um parêntese. Lógico que existe também a lei de descanso. Rubem Alves, um grande autor brasileiro, né, psicanalista e filósofo, ele dizia que nós temos que ter 2 maletinhas na vida. A maletinha das ferramentas, das utilidades, do trabalho, e a maletinha das alegrias, dos prazeres, do entretenimento. Então, não é só trabalhar. Nós também temos que fruir a vida. Lógico que eu acredito que com a evolução, talvez tenha sido o que aconteceu com o governador de Nosso Lar, isso é uma alegria tão grande, como disse Jesus: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Já imaginou, querido amigo, querida amiga que nos assiste, quando a gente chegar num nível de ir para o trabalho e pensar assim: o meu alimento espiritual é estar servindo no meu trabalho. Porque tem muita gente que trabalha cumprindo obrigação, né? Batendo cartão. Quando chega domingo, a tardezinha de domingo, para muita gente já é difícil. Quando olha-se o crepúsculo, muita gente já fala que já bate aquela angústia. Um amigo meu até falou: Rossano, ele é professor. Eu fui professor durante 20 anos. E eu também já passei um pouco essa experiência, porque a vida de professor no Brasil não é muito fácil. Então, quando chegava o domingo, o crepúsculo, batia aquela coisa assim: meu Deus, porque não é fácil. Era segunda-feira. Aí eu falei com meu amigo: quando você chegar no domingo, nesse horário, diz para sua mente que é sábado. Tenta enganar. Tenta enganar a sua mente para ver se essa angústia diminui, né? Porque a mente é que comanda tudo, né? Brincando com ele. Mas o fato é que nós devemos buscar o aperfeiçoamento também do trabalho, as melhorias das condições de trabalho, porque ele é fonte de progresso. Ai de nós, se não tivéssemos trabalho. Muita gente sonha em ter uma vida
totalmente parada, né? No ócio, existe o ócio criativo, é outra coisa. Eu, antes de escrever um livro, eu preciso ficar um pouco de molho para captar as ideias, até começar. Mas ficar sempre parado é poça d'água parada, dá mosquito, Damião. Então, nós temos que realmente fazer a coisa acontecer. E quem sabe, já disse o poeta popular, faz a hora, não espera acontecer. Levante, faça, promova, para mudar a vida, né? Rossano, eu vou abrir aqui um parênteses na nossa pauta para te perguntar, já que você falou dessa questão do domingo, né? De muitas pessoas que têm aí um problema assim, psicológico, né? Quando está chegando esse dia, com relação a chegar segunda-feira e o trabalho. O que você deixa assim, de sugestão, de dica para quem não está mais feliz, não está mais contente ali no seu ambiente de trabalho? Mudar, de repente, pensar em mudar a profissão, a forma de trabalho, seria um caminho considerável? A pessoa pode considerar esse um bom caminho, de repente? Eu vou responder com uma certa autoridade, Vanessa, porque eu fiz isso em minha vida. Eu fui, como eu disse, eu fui professor durante 20 anos. Dos 18, eu comecei a dar aula aos 18 anos, até os 38 anos. Eu tinha um cargo no município de Espera Feliz, em Minas Gerais, onde eu moro. Era professor municipal e tinha um cargo no estado de Minas Gerais também como professor. E trabalhei 15 anos, relativamente satisfeito, mas não pleno. E aí fui estudar, fui fazer pós-graduação, fui fazer psicanálise e tal. E um belo dia surgiu a possibilidade de começar um outro trabalho. Eu trabalhava de manhã numa escola estadual e à noite numa escola municipal e tinha a tarde livre. E aí eu já podia clinicar, abri o consultório, tenho um instituto hoje, e comecei. Quando eu abri os horários, os horários lotaram todos. E imediatamente, naquela semana, eu exonerei do meu cargo estadual. Eu lembro que quando eu cheguei à escola, mas é preciso coragem e fé, né? Você, pai de família, no meu caso, né, tendo família para criar. Estou relatando a experiência bem concreta, porque pode motivar alguém, por alguém para pensar, né? Eu não estava satisfeito. Nos últimos 5 anos, eu não me sentia bem mais. Tudo muito difícil, né? Financeiramente, como eu disse, o professor é muito pouco valorizado, em Minas Gerais, então. E aí, uma pessoa me solicitou uma sessão particular. Eu falei, não, eu não atendo particular, eu atendi até à noite alunos. E aí eu decidi romper. Eu cheguei à escola e pedi, falei, olha, eu quero a folha de exoneração e tal. Eu lembro que a secretária olhou para mim e disse, você está louco? 20 anos? Aí eu brinquei com ela, falei, se eu ficar, eu vou ficar louco. E bati o martelo e depois de um outro tempo deixei esse outro cargo também, o cargo municipal, e estou muito feliz, estou muito feliz. Então, a gente tem que ter coerência, calma. Eu senti que era o momento, né? Não é um salto no escuro, mas que a gente tem que buscar. Eu acho que um dos caminhos é a pessoa estudar, a pessoa se preparar, se ela quer mudar de contexto, mas que vale a pena, vale. Porque a vida aqui na Terra passa tão rapidamente, né? Já pensou você dentro de um trabalho que te amargura? Você adoece. Muitos professores no Brasil hoje estão doentes, aturdidos. Então, tem que buscar, tem que correr atrás. Eu vejo que o caminho é estudar, fazer curso, se preparar e ficar, né, pedir a Deus a orientação, porque sem o alto também fica difícil certas decisões. Muito bom, este é o Manhã Boa Nova, neste 1º de maio de 2025, falando sobre o Dia do Trabalho. Olha quanta coisa boa, né, sobre essa data. O Rossano, assim, só nessa introdução, hein, já nos trouxe aqui excelentes reflexões sobre a nossa profissão, né, reflexões sobre o trabalho espiritual também, que a gente vai falar ainda mais aqui no nosso programa. Mas antes, vamos acompanhar o Tiago Soares na Bíblia e o Espiritismo. Acompanhe. A Bíblia e o Espiritismo,
com Tiago Soares. Olá, amigos da Manhã Boa Nova, Vanessinha. Estamos aqui mais uma vez para trazer essa união entre a Bíblia e o Espiritismo. E eu vou lembrar o Velho Testamento, 1 Crônicas 29, onde o rei Davi inaugurava um novo templo para toda a comunidade ali na época, e é um momento muito bonito porque ele faz uma oração. Daí que a gente vai extrair o ensinamento de hoje, porque o rei Davi, apesar de naquele dia, em comemorações, era muito comum eles fazerem sacrifícios, prestar cultos a Deus através do sacrifício de animais, mas ele tinha plena ciência do gesto que ele estava fazendo, porque ele fala assim: olha, Senhor, nós estamos aqui prestando esse culto, mas eu sei que tudo vem de ti, o ouro, a prata, tudo, todos os bens materiais provêm de ti. Eu sei que o Senhor não quer nada, mas nós estamos aqui com alegria, fazendo esse gesto com sinceridade, porque eu sei, Senhor, que o que você realmente quer ver é um coração sincero, é a honestidade dos nossos sentimentos. Eu sei que é isso aí, é nesse momento que o Senhor coloca o nosso coração à prova. Esse é o verdadeiro culto que você quer que eu preste, mas eu estou aqui diante do povo com alegria para prestar essa homenagem para esse templo que a gente está sendo inaugurado, para que o seu nome seja lembrado. Olha que bonito esse momento, onde apesar de ele estar ali, onde a gente se reúne em cultos, onde tem ali às vezes um templo físico feito por mãos humanas de pedra, mas a gente sabe que Deus está na essência, não está presente simplesmente dentro de templos ou apenas atrás de gestos materiais de adoração. Davi tinha plena ciência disso, e eu acho que isso a gente também precisa compreender. O que Deus quer ver é um coração sincero, é a sinceridade e a honestidade dos nossos sentimentos. Como anda o nosso coração em relação aos nossos sentimentos? É isso que Deus quer ver. Não é à toa que Jesus disse assim: o reino de Deus, ele é a construção realizada no coração dos homens. Olha que ensinamento bonito que a gente aprende na doutrina espírita, e a gente já via lá atrás o rei Davi tinha plena ciência que Deus quer ver é a sinceridade dos nossos sentimentos. Um pequeno gesto, numa xícara de café, num bolo que a gente faz, num carinho, numa conversa. Isso sim é um verdadeiro gesto de adoração e de amor sincero para com Deus. Afinal, Jesus disse assim: quando você faz algo por um desses pequenos, é a mim mesmo que você estará fazendo. Olha só que legal, né? Porque às vezes a gente pode achar que a pessoa, algum gesto de amor, a pessoa nem mereça esse gesto de amor, nem mereça o nosso carinho, mas quando a gente faz consciente que é para Deus, além daquela pessoa beneficiada, mas Deus também vai estar conectado com esses nossos sentimentos, acho que tudo isso dá um colorido diferente para nós. Então é isso, Vanessinha, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até mais. Muito bom, Tiago, trazendo reflexões, né, Damião? Sim, muito bacana, né, ter essa oportunidade, ouvindo, acompanhando, né, acompanhando o Tiago aqui no Manhã Boa Nova, como acontecem todas as quintas-feiras, né, Vanessa? Tendo essa oportunidade de trazer aqui o Tiago Soares aqui no Manhã Boa Nova. Vamos voltando agora com o Rossano Sobrinho, o Rossano que está falando hoje com a gente, da data de hoje, né? Amigo ouvinte e telespectador, hoje, 1º de maio, Dia do Trabalho, e a gente está tendo a possibilidade de fazer uma reflexão sobre o trabalho. E aí, Rossano, a pergunta que não quer calar: como ser um bom trabalhador na visão espírita, Rossano? Pergunta maravilhosa. Eu acho que eu vou poder falar 1 hora agora, né, Damião? Não pode não, né? Infelizmente. Mas vocês podem me interromper, porque eu sou meio verborrágico, sabe? Eu começo e não paro. Eu falo sempre com a Vanessa, você me orienta e tal. Mas veja bem, sabe a forma de dar sabor? Jesus não falou que os seus discípulos deveriam ser sal da terra? E eu tenho descoberto há muito tempo a forma de dar sabor. O sal é o que dá sabor, né? Quando nós lançamos um olhar espiritual, um olhar espírita em tudo que fazemos. Isso vai modificar. Não importa se você trabalha num consultório médico, numa escola, num comércio. Se tudo que fizermos, como diz o texto bíblico, fizermos como se estivéssemos fazendo ao Senhor, né?
se nós tivermos a noção de que aquilo tem um valor espiritual. Então, lançar o olhar espírita de que eu sou um construtor do mundo novo, quando eu atendo o meu cliente no balcão, quando eu atendo, quando eu dou aula para uma criança, quando eu preparo a comida na merenda escolar, quando eu conduzo alguém no meu veículo, no Uber e etc., eu ter a noção de que eu estou construindo um mundo novo a partir de uma ação amorosa, de uma ação simpática, de uma ação fraterna. Não precisa fazer muito, né? A caridade, segundo nos fala o Livro dos Espíritos, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, isso é para o cotidiano. A simpatia, você procurar ser uma pessoa simpática. Eu tenho 2 filhos maravilhosos. Minha filha tem 20 anos, meu filho tem 15. E eu sempre falei com eles, não fiquem antipáticos, porque senão a coisa vai ficar feia. Que eu acho tão ruim lidar com pessoas carrancudas, antipáticas. É claro que cada um é aquilo que consegue ser e a gente tem que ter tolerância, como os outros também têm conosco. Mas o trabalhador ideal, eu acredito que é esse que tem uma visão para além da matéria. Uma visão de que eu estou aqui na Terra e que eu posso ser melhor. Eu posso acolher alguém no meu táxi de uma forma gentil, de uma forma educada, porque isso é o tempero da vida. É tão bom conviver com pessoas que se esforçam para serem gentis, para serem carinhosas, fraternas. E falta muito isso, né? Tem profissional que não consegue, ele está sempre ali fechado, aborrecido. Então, acho que a primeira coisa, procurar ser instrumento de Deus na função em que você estiver. Tem uma passagem muito conhecida, um ditado, né, que diz vivendo e aprendendo, né? E esse ditado quase ninguém sabe a origem. Dizem que o grande Camões, o autor de Os Lusíadas, o grande autor português, no leito de morte, começou a ser visitado pela morte, e a morte nos visita pelos pés, né? Os pés começam a ficar gelados por conta da circulação, e até o perispírito a gente começa desencarnando pelos pés, até romper o cordão de prata ligado ao topo, né, da cabeça, ao chakra coronário. Então a morte começou a visitar Camões. E o frio da morte, né? E ele ali, quando um dos seus escravos percebeu que ele estava sentindo o frio da morte e correu à lareira, colheu algumas brasas vivas numa bandeja e aproximou, colocou bem próximo aos pés do autor de Os Lusíadas, tentando minimizar aquele momento tão doloroso, difícil da desencarnação do grande autor. Quando Camões teria voltado-se para ele e dito essa frase, vivendo e aprendendo. Eram os últimos minutos de vida física de Camões, e ele estava aprendendo o maior autor de língua portuguesa da época com o seu escravo, na tarefa iluminada de servir. Eu acho que quando a humanidade entender que trabalho é servir, e que Jesus disse que maior no reino dele é aquele que mais serve, nós iluminaremos a terra. Não importa o quanto modesto é o nosso trabalho. Uma vez também, um grande amigo de Martinho Lutero, o grande reformador protestante do século XVI, quando viu Lutero pregando o evangelho na língua do povo, né? Ele ficou muito empolgado e falou com Lutero assim, eu quero te ajudar a implantar o reino de Deus na Terra. Martinho, o que eu faço? Vamos sair pelo mundo pregando, e aí a Bíblia saindo, traduzida, o povo tendo acesso à Bíblia, porque a Bíblia era só da Igreja Católica, né? O povão não tinha acesso. E aí teria Lutero virado para ele e dito assim, meu amigo, vá para a sua... Ele era um sapateiro, esse amigo de Lutero era um sapateiro. E Lutero falou com ele, você quer iluminar a terra, você quer implantar o reino de Deus na terra?
vá para a sua sapataria e prepare o melhor sapato, faça o melhor disso. O seu melhor, quando estiver atendendo alguém, seja um excelente sapateiro. Então, o bom trabalho é esse que conjuga o amor, a fraternidade, a consciência de você estar a serviço de algo maior, que não é só o dinheiro, que é bênção que você ganha e precisa, mas que no seu labor, tendo amor, você passa a ser co-criador com o Senhor. Então, eu acho que isso é muito difícil, né? Porque quase sempre, todo trabalho tem seus espinhos. Essa é a verdade, ele não está romantizando a situação. A proposta é nós trazermos essa consciência espiritual para aquilo que nós fazemos na Terra. Este é o Manhã Boa Nova, trazendo tanto aprendizado, tanto conhecimento aqui para nós, tantas reflexões, né, a respeito do trabalho na visão espírita. Nós agradecemos sempre a toda a nossa equipe aqui, agradecemos nossos convidados, comunicadores, palestrantes que estão sempre conosco, né, trazendo aí tantas informações. E vamos deixar também para você que sintoniza o nosso convite especial para o nosso 20º Encontro Amigos da Boa Nova. Pois é, nossa data está chegando, será dia 31 de maio, falarmos no tema, né, do nosso encontro sobre cuidar da mente, iluminar a alma. Pois é, né, gente, nesse mundo tão acelerado que a gente está vivendo, cuidar da mente tornou-se aí essencial e um caminho importante para encontrarmos a paz interior em nossa alma. E no 20º encontro, você vai estar lá refletindo junto sobre os nossos desafios, né, da saúde mental na sociedade, a importância do amparo espiritual diante das aflições. Grandes nomes do espiritismo e da saúde estarão presentes para compartilharem lá seus conhecimentos, reflexões transformadoras. Teremos a doutora Nete Guimarães, que é médica neurologista, palestrante espírita, a Iraci Campos, que atua nas áreas de psiquiatria, psicologia e saúde emocional, doutor Hildo Rosa, que é psicólogo e psicanalista, a nossa querida Heloísa Pires vai estar por lá, ela é educadora, escritora, Priscila de Paula também, comunicadora social, apresentadora do programa Esferas da Vida, doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que é médico clínico geral e mestre em ciências, doutor Marcos Alberto Ferreira, que é juiz, palestrante, escritor, além da apresentação musical de Ricardo Eduardo, essa dupla tão querida também vai estar por lá. Temos a apresentação teatral com a companhia Amo Entretenimento, dirigida por Alan Moraes, e muito aprendizado, né? Então, venha conosco participar, muita espiritualidade, muita conexão, cuidar da mente, iluminar a alma, dia 31 de maio, das 9 às 17 horas, no Teatro Santo Agostinho. Fica na rua Apeninos, 118, na Liberdade, em São Paulo. É ao lado do metrô Vergueiro, bem pertinho da região da Paulista. Para você, então, garantir o seu ingresso, é só acessar o site mundomaior.com.br ou pode também garantir pelo telefone 0800 12 018 38. Lembrando que os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm desconto especial e você garante, então, o seu lugar já aí no 20º Encontro Amigos da Boa Nova, mundomaior.com.br ou também o telefone 0800 12 018 38. Todos convidados, Damião. Temos um outro evento, né, Dan? Temos sim, temos mais eventos acontecendo, né? E este evento vai acontecer no Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. É um simpósio Ciência e Espiritualidade, onde a ciência corrobora com a comprovação dos ensinamentos trazidos pela doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Esse simpósio é uma oportunidade de conhecer o que tem sido realizado no campo científico por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento e esses que têm contribuído com seus trabalhos em benefício do ser. Será no dia 10 agora de maio, dia 10 de maio, é um sábado, das 8h30 às 13 horas, na Unidade Doutrinária de Santana, Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, na Unidade Doutrinária de Santana, Rua Duarte de Azevedo, 691, bem próximo ao metrô Santana. A partir das 8 até as 8h30, recepção, retirada de voucher e lanche. A partir entre 8h30 e 9 tem venda de livros. Às 9 horas da manhã tem a palestra
Ciência da Vida Após a Morte, com o palestrante Alexandre Moreira Almeida. Aí, a partir das 10 até 10h30, perguntas e respostas. Depois ele vai autografar o seu livro. Às 11 da manhã, Ivênia Prada estará trazendo a palestra Cérebro Triuno com Cérebro Triuno, com a palestrante Ivênia Prada, a partir das 11h40, palestra Atualidade Científica com a palestrante Deusa Samu, e é necessário inscrição. Então, você que está aí nos acompanhando, acesse o site das Casas André Luiz, Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, e se inscreva, Vanessa Cavalcante. Vamos trazer a previsão do tempo para Guarulhos, máxima de 24, mínima de 15 graus, fica nublado. Em Sorocaba, máxima é de 26, mínima de 15 graus com sol. Três Corações, Minas Gerais, máxima de 24, mínima de 13 graus, parcialmente nublado. Você quer deixar também aí como fazer parte do Clube de Vantagens, Damião, para nós? Vamos lá, vamos falar do Clube de Vantagens, cuidar de si mesmo. Fica ainda mais fácil com os diversos serviços e profissionais disponíveis do Clube de Vantagens, do Clube Amigos da Boa Nova. Sim, ao fazer parte, você, sócio do Clube Amigos da Boa Nova, pode usufruir de descontos exclusivos e condições especiais em farmácias e diversos especialistas da área da saúde, terapias integrativas, autocuidado, tudo isso disponível através do Clube de Vantagens do Clube Amigos da Boa Nova. E não é só isso. Você também aproveita benefícios especiais na área de entretenimento, aprendizado, hospedaria em lojas selecionadas. Vamos lá, você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, não fique de fora. Acesse agora clubeamigos.com.br. E você ainda não é sócio? Torne-se sócio e aproveite todos os benefícios que disponibilizamos para você. Se você não é sócio, acesse clubeamigos.com.br e aproveite. Vanessa Cavalcante. Muito bom, nós temos aí uns 5 minutinhos para encerrar o nosso programa de hoje, Rossano. Queria que você, então, deixasse uma mensagem, né, e também os seus comentários a respeito do trabalho voluntário, né? Será que é uma forma de entendermos também o nosso papel na lei do trabalho, Rossano? Total, sem dúvida alguma. Porque o trabalho voluntário, inclusive, nos possibilita enxergar a diferença entre emprego e trabalho. Como eu disse, os espíritos informam, os espíritos superiores, que toda atividade útil é trabalho. Então, toda vez que você está a serviço do bem, a serviço de alguma coisa, você está como instrumento de Deus. O trabalho voluntário é uma grande oportunidade, principalmente até para pessoas que, de repente, se aposentaram. Muitos deprimem, né? Muitos deprimem porque deixam de ser instrumentos de algo importante, significativo na vida, do trabalho voluntário. E você pode servir de tantas formas, né? É muito interessante. Antes de me tornar espírita, eu sempre tive a minha busca espiritual. E uma das coisas que mais me frustravam era a ideia do céu contemplativo, sabe? Dizer que um padre uma vez estava falando para a multidão e falou: quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão. Aí ele disse: quem quer ir agora? Aí todo mundo desceu a mão. Porque a ideia daquele céu religioso, dogmático, você vai contemplar a face de Deus numa paralisia, né? Meu Deus, só pode ser o inferno. Porque o céu verdadeiro é trabalho. Meu pai até hoje trabalha e eu também trabalho, disse Jesus. Então, Jesus habita o céu. Então, o céu é trabalho, é servir, é ajudar. Então, quando eu contatei o Espiritismo e que eu vi a visão espírita do mundo espiritual, que difere dessa visão dogmática do céu contemplativo, onde tem anjos tocando harpas paraguaias, eu falei: meu Deus, que bênção! Doutor Bezerra de Menezes está trabalhando, doutor André Luiz está trabalhando, Emmanuel está trabalhando, Joana Diante está todo mundo trabalhando, está todo mundo sendo útil.
E outra coisa, a ideia de que o que é do céu não tem nada a ver com o que a gente faz aqui na Terra, porque algumas religiões passam uma ideia assim, né? Você está aqui, você trabalha nisso, mas lá no céu é outra coisa, não vai fazer nada disso. Aí perde sentido todo o nosso esforço de aprimoramento aqui. Com o Espiritismo, a gente entende que todo o trabalho feito aqui, você está desenvolvendo suas potencialidades criativas e vai prosseguir nessa evolução, né? Se você é um comunicador, com o talento da Vanessa, do Damião, você prossegue sendo um comunicador, um instrumento de Deus, onde você estiver, na esfera que você estiver. Então, não fique estanque. A vida, você vê um sentido, né? Se você trabalha em qualquer setor... Minha mãe era costureira, e ela de vez em quando me perguntava assim, será que eu vou continuar costurando? Eu falei, mãe, com certeza, eu não sei que tipo de tecido, eu não sei exatamente o que a senhora vai costurar, mas essas habilidades a senhora vai desenvolver e prosseguir no além. E tem 1 ano e pouco que ela retornou à vida maior e certamente ela está trabalhando. Então, a visão espírita confere sentido. Se você estuda uma área do conhecimento aqui na Terra, você vai prosseguir desenvolvendo isso no mundo espiritual. E isso é lindo, porque dá sentido a tudo que a gente faz na Terra. Então, que bênção, a bênção do Espiritismo. Como dizia Chico Xavier, a grande bênção do Espiritismo é a bênção do entendimento. Você vai começar a olhar e ver sentido, entender que tudo é um grande quebra-cabeça, que nós estamos nos aprimorando e cada vez assumindo mais responsabilidades, né? Há espíritos que cuidam de famílias, há espíritos que cuidam de cidades, de estados, de países, de planetas. E a grande alegria, como disse o nosso querido doutor André Luiz, quando o trabalhador encontra alegria no trabalho, o trabalho passa a ser a alegria do trabalhador. Então, o reino dos céus não é paralisia, não tem postura acomodatícia, é servir e esse é o alimento daqueles que caminham no bem. Que bacana essas reflexões para encerrar o programa de hoje, né, Damião? Sim, Rossano, gratidão, Rossano, obrigado mesmo, porque essa a parte muito bacana que a gente está tendo hoje a oportunidade, neste 1º de maio, Dia do Trabalho, refletirmos, né? É aquilo que, quanto é bom a gente poder estar se dedicando, né? Se dedicando com muito amor, né? Tudo aquilo que a gente faz. Como é bom quando a gente encontra essa oportunidade, como você disse no programa de hoje. E alguns desafios até maiores. Você parar e falar, mudar de carreira, mudar de vida, é possível. Lógico, aí tendo todos os cursos, se preparando para esse momento. Obrigado pela oportunidade, Vanessa. Obrigado pela presença aqui junto com a gente, Rossano. Obrigada, Rosano. Tudo de bom. Até a próxima. Eu que agradeço. Até. Muita luz e paz a todos. Muito obrigada. Obrigada a toda a nossa equipe. Você continua aí na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Até o próximo programa, Damião. Você acompanhou Manhã Boa Nova.